Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso Enem para Todos, resolução de questões e revisão de conteúdos. Hoje a gente vai já se encaminhando aí para o fim do período colonial, efetivamente, e vamos trabalhar dois temas diferentes. Primeiro, as revoltas coloniais que ocorreram no Brasil nos séculos 17 e 18, tá? Eu começo lembrando aqui que quando a gente fala de revoltas coloniais, geralmente elas são associadas diretamente às revoltas feitas por colonos europeus que se estabeleceram na América. Mas as primeiras revoltas que a gente tem que pensar que existiram na América são justamente as revoltas de escravizados. A resistência à escravidão é uma forma de revolta contra a colonização também, né? As principais formas aí que estão ligadas são a formação dos mucambos e quilombos. Eles são os grandes símbolos dessa resistência à escravidão. Eles representavam uma possibilidade de vida autônoma para esses escravizados, que foram para esses negros africanos, né, escravizados que foram trazidos para a América, mas eles formam espaços muito complexos. Eles existiram em toda a América, nem sempre com esses nomes, né, mas existiu esse tipo de forma de vida autônoma em todas as regiões onde a escravidão foi utilizada. No entanto, a gente não pode pensar que eles representam formas de vida diferentes daquelas possíveis entre os séculos 17 e 18, quando eles foram formados. O maior desses quilombos formados no Brasil foi o quilombo, chamado Quilombo de Palmares, que, na verdade, é um complexo de 12 quilombos diferentes, que ficava ali na região mais ou menos do Alagoas hoje, tá? Foi muito longevo, ele dura é formado basicamente ali no início do século XVII, vai durar até o fim do século. Ele foi bastante populoso, ele chega a abrigar 20 mil habitantes, não apenas escravizados, nós temos negros livres, nós temos brancos pobres, nós temos indígenas que vão encontrar em Palmares uma possibilidade de vida sem a exploração colonial. Nós temos duas figuras importantes ali, a figura de Gangazumba, que era um título dado ao chefe político do quilombo, e a figura de Zumbi, que era o título dado ao chefe militar do quilombo. Em 1695, o quilombo de Palmares foi destruído a mando da coroa portuguesa pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Tá? Para além dos quilombos, nós temos outras formas de resistência que existiram e que foram constantes dentro da colonização. Então, a manutenção das formas de arte, a manutenção do idioma, da língua natal, a embriaguez, né, você utilizar da cachaça e de outras bebidas para não conseguir executar o trabalho efetivamente, você diminuir o ritmo de trabalho, você manter as formas de dança, você manter as práticas religiosas, você praticar o aborto e dessa forma não fornecer novos escravizados ao Senhor. Tudo isso pode ser pensado como formas de resistência à escravidão e de alguma forma como uma forma de revolta contra a colonização, a escravidão praticada na Idade Moderna. Bom, para além dessa resistência à escravidão, a partir do século XVII, nós vemos surgir na colônia as chamadas revoltas nativistas. Né? As revoltas nativistas, elas são revoltas que acontecem contra questões muito pontuais, questões muito locais. Em nenhum momento são revoltas que falam abertamente numa independência. Elas são importantes porque elas mostram que o controle da metrópole, ele nem sempre era total e ele com certeza não era simples. Já havia entre esses povos uma ideia de que eles não eram iguais os portugueses que moravam na metrópole. Para alguns historiadores, isso mostra um sentimento nacional nascente, daí o nome revoltas nativistas. No entanto, ao invés da gente ficar tentando decorar todas elas, porque foram algumas dezenas de revoltas ao longo do século XVII e no início do século XVIII, é melhor lembrar essas características. Então, se você analisa a revolta e vê que ela é contra uma questão local, que ela não fala em independência, né? Que ela mostra assim algum tipo de resistência ali ao controle metropolitano, ao controle colonial, mas que ela não tem claramente uma ideia de acabar com a colonização,
nós podemos caracterizá-la como uma revolta nativista. Eu trago aqui um exemplo de revolta, que é a revolta da cachaça, que ocorreu no Rio de Janeiro entre 1660 e 1661. É uma revolta ligada exclusivamente ao aumento do imposto que acontece sobre esse produto, que era extremamente utilizado para o tráfico de escravizados. E isso gera uma revolta no Rio. Ou seja, é uma revolta pontual contra um imposto, né, que está sendo colocado ali pela coroa, mas que não questiona o fato do Brasil ser efetivamente uma colônia. Tá? Então ele não vai falar em nenhum momento em independência. No entanto, quando a gente chega na segunda metade do século XVIII, já no final, né, da segunda metade para o final, nós começamos a falar ali das revoltas emancipacionistas. Então são revoltas que têm por base ideias iluministas e que fazem críticas abertas ao pacto colonial e ao absolutismo, ao controle que Portugal tem sobre a sua colônia. No Brasil do século XVIII, isso também foi possível, porque nós temos um desenvolvimento urbano maior e uma economia que, sendo mais diversificada, ela também vai trazer mais empecilhos para esse controle metropolitano, que já não precisa suprir todas as necessidades da colônia. É uma colônia que já está aqui suprindo parte das suas necessidades. Nós temos duas grandes revoltas emancipacionistas que são mais conhecidas. Né? A primeira delas, a chamada Conjuração ou Inconfidência Mineira, que ocorreu em Vila Rica em 1789. É uma revolta que tem a liderança da elite mineradora de Vila Rica e que tem como grandes exemplos, né, do que deveriam ser feito as ideias iluministas. Ela tem bastante ali das ideias liberais que o iluminismo trouxe, mas também da independência dos Estados Unidos. Tá? É causada por problemas internos relacionados à cobrança excessiva dos impostos. Ela já está naquela fase da mineração em decadência, em que houve um aumento dos impostos por parte dos portugueses, e também vê um problema no pacto colonial, na exigência que Portugal faz da exclusividade metropolitana. Tá? Importante marcar que não é uma revolta que criticava a escravidão. Então, em nenhum momento a gente vê um discurso da Conjuração Mineira de contrário à permanência da escravidão. No entanto, ela falava assim em independência de Minas em relação ao Brasil, porque há um ponto importante, né? Não há ideia de um Brasil como um todo ainda formulada, isso vai acontecendo aos poucos. Ela falava na instalação de um regime republicano, ela tem uma influência ali grande dos Estados Unidos. No entanto, ela não consegue promover absolutamente nada. Houve uma delação dos planos dos conjurados, que gerou uma série de perseguições. No entanto, apenas um deles vai ser condenado condenado à morte, e esta pena será mantida, que é a figura de Tiradentes, né? Tiradentes, que mais de um século depois torna-se um grande símbolo no Brasil da luta republicana. Então, após a proclamação da República em 1889, nós temos aí Tiradentes se tornando esse grande símbolo da República Brasileira, e a partir daí a sua imagem passa a ser retratada por pintores da história do Brasil, os pintores históricos, como foi o caso do Pedro Américo. Importante lembrar, então, que Tiradentes nada mais é do que um grande símbolo. Um símbolo, inclusive, inventado, porque a imagem dele era desconhecida, a figura dele, ela era desconhecida do ponto de vista que nós não sabemos qual é o rosto efetivo que Tiradentes tem. Então, o que se vai fazer é aproximar o rosto dele, né, as expressões e tudo mais, justamente da figura de Jesus, já que era uma figura conhecida e que criava uma heroificação em torno da figura de Tiradentes. A segunda grande revolta emancipacionista que nós temos ocorre na Bahia, em Salvador, a chamada Conjuração Baiana. Ela já tem uma liderança que envolve algumas partes das elites, mas especialmente envolve camadas populares. Nós temos o envolvimento de negros livres, nós temos inclusive o envolvimento de escravizados na Conjuração Baiana.
Por isso você também pode encontrar ela com outro nome, Revolta dos Alfaiates. Apesar de serem poucas as lideranças populares que tinham essa profissão, ela passou em grande parte da historiografia com esse nome. Ela também olha para as ideias iluministas, no entanto, ela olha para outros movimentos que utilizaram, que tiveram por base essas ideias iluministas. Ela olha para a Revolução Francesa, especialmente a segunda fase da Revolução, a fase jacobina, e ela olha para a independência do Haiti, a Revolução Haitiana, uma revolução que foi feita no século XVIII e vai culminar em 1804 com a independência do Haiti. E a grande diferença dessa independência para outras que ocorreram na América é que a independência haitiana foi feita por negros ex-escravizados que lutavam não só para separar o seu país da França, mas também lutavam pela sua própria liberdade. Tá? Problemas que eles enfrentam, enquanto as elites veem um problema maior no pacto colonial, essas camadas populares, os negros, os escravizados, óbvio, veem como problema a escravidão. Então aqui a gente já tem uma diferença enorme entre a conjuração baiana e a conjuração mineira. Enquanto a mineira é exclusivamente da elite, a baiana incorpora as camadas populares e vê sim a escravidão como um problema. Então ela faz uma proposta também republicana, mas ela fala abertamente em abolir a escravidão no Brasil. A repressão a esta revolta foi muito rápida e enquanto os líderes populares, que participaram da revolta vão acabar todos enforcados, as elites acabam perdoadas dentro desse movimento. Aqui a gente tem uma das frases que circularam nos boletins que vão dar início à conjuração baiana. Então aqui eles tentam agremiar, eles tentam trazer a população para o seu lado e eles soltam boletins pela cidade de Salvador como uma forma de dar início à revolta. Os líderes dessa conjuração, a gente tem aqui 4 líderes que vão ser todos eles mortos pela coroa portuguesa. E aí a pergunta é por que nenhum deles foi escolhido para ser o herói da nossa independência? Bom, podemos marcar que logo após a República acontece em 1889, mas a abolição da escravidão tinha acontecido apenas um ano antes. Então, obviamente, essa República nascente ela não vai escolher um negro para ser o seu grande herói da República, Então nós temos sim um silenciamento racista em torno da conjuração baiana. Bom, no século XIX, a gente pode falar que tem origem aí a um longo processo de independência do Brasil, que vai se dando por conta das conjunturas apresentadas dentro da Europa. Não foi exatamente uma escolha, mas as conjunturas que aconteceram vão gerar um processo de independência que é bem longo no país. Eu começo lembrando que em 1806, Napoleão Bonaparte, que tinha se tornado imperador francês, visando enfraquecer o poder econômico da Inglaterra, decreta o chamado bloqueio continental. Esse bloqueio ele pretendia criar uma barreira entre a Inglaterra e os demais países europeus que não deveriam fazer comércio com os ingleses, sendo ameaçados por Napoleão, caso o fizessem, de serem invadidos pelas tropas napoleônicas, o exército de Napoleão, que naquele momento se conformava como o exército mais forte dentro da Europa. Para Portugal, este bloqueio é um desastre, porque Portugal é extremamente dependente do comércio com a Inglaterra e ele não consegue sustentar efetivamente este bloqueio. Portugal, o rei de Portugal, então, na verdade, príncipe regente Dom João VI, vai tentar ali negociações com Napoleão, ele fala que vai cumprir o bloqueio, mas ele não cumpre. E em 1807, vendo que efetivamente Portugal não cumpre o acordo, a França faz um acordo com a Espanha para permitir a invasão de Portugal. Ora, era necessário passar pelo território espanhol e por conta disso, neste acordo, nesse tratado de Fontainebleau, ficava acordado entre França e Espanha que Portugal seria invadido e dividido entre os dois países.
A invasão acontece, no entanto, quando Napoleão chegar a Lisboa, não vai encontrar o rei de Portugal lá. A família real e grande parte da corte deixam Portugal em direção ao Brasil. Este era um plano que já existia, já estava ali formulado desde o século XVII, no entanto, ele é colocado em prática a partir do momento em que França e Espanha assinam o acordo. Dom João espera até o último segundo, as tropas francesas estão chegando a Lisboa quando ele realmente embarca no navio e vem para o Brasil. Apenas um detalhe, para os espanhóis esse acordo não vai dar tão certo assim, uma vez que Napoleão não cumpre a sua promessa, não divide o território português com os espanhóis e, ao contrário, no seu retorno de Portugal, passa pela Espanha e derruba o rei da Espanha do poder, gerando aí também o domínio francês sobre o território espanhol. Eu trago aqui para vocês uma das imagens que foi feita do embarque de Dom João para o Brasil, e essas imagens normalmente nos mostram esse ambiente quase caótico, né? Foi tudo organizado meio às pressas, porque Dom João, como eu disse, esperou até o último momento para poder embarcar, mas vendo que não havia uma maneira de salvar a coroa portuguesa, decide efetivamente vir para o Brasil. Bom, ele vai chegar ao Brasil em 1808 e aí eu vou analisar esse período joanino a partir das várias implicações que ele tem para o Brasil. Uma das primeiras é a transmigração do Império Português. Então, eu não vou simplesmente trazer o rei, mas eu vou trazer a sede do Império para o Brasil. O Império Português não se resumia a Portugal e Brasil. Portugal tinha terras na África, Portugal tinha ilhas no Atlântico, Portugal tinha áreas de colônia na Ásia, né, áreas de comércio na Ásia. Então eu vou recriar aqui no Brasil todo o aparato administrativo que permite a Portugal dominar todo este império. Além do mais, é criado algumas instituições de Estado, como por exemplo o Banco do Brasil, como por exemplo o Arquivo Nacional, uma Biblioteca Nacional, e são criadas uma infraestrutura cultural e de sociabilidade para aquela corte que veio junto com Dom João. Então você tem ali a criação das primeiras escolas, escolas de medicina e de direito aqui dentro do Brasil. A gente tem a criação de um jardim botânico. Então Dom João vai inaugurando aqui algumas melhorias dentro da colônia para satisfazer esta corte. No entanto, apesar de vermos aí estas melhorias que ficam exclusivas no Rio de Janeiro, é importante lembrar que em nenhum momento houve um ataque à escravidão, né? Ela que não existia mais em Portugal desde as leis do Marquês de Pombal, já falamos disso, no Brasil ela tinha sido mantida e a família real não pretende mexer nisso. Eu trago aqui uma imagem que hoje está relacionada ao Museu Nacional, aquele museu que pegou fogo lá em 2018 e vem sendo restaurado. E por que eu escolho a imagem do Museu Nacional? Esse local era um casarão de um grande comerciante brasileiro que, com a chegada da família real, resolve doar esta casa a Dom João VI para que ele forme ali a sede do Império. Então essa se torna a casa de Dom João VI, tá? Quem era esse comerciante? Um comerciante de escravos, um traficante de escravos. Isso mostra que desde a chegada de Dom João no Brasil, ele vai ter uma relação muito próxima com a escravidão. Aqui eu vou indicar para você, se você tiver um tempo, que escute um podcast que está disponível em todas as plataformas, chamado Projeto Querino. Ele vale muito a pena e a gente consegue entender bastante dessa imbricação entre o poder político, a escravidão e o racismo dentro do Brasil. Bom, ainda pensando na parte política, em 1815, Napoleão Bonaparte já não tem o poder dentro da Europa, né? Ele já foi expulso do poder na França, e todos aqueles que foram retirados do poder por Napoleão podem retornar às suas monarquias, às suas coroas. No entanto, Dom João pretende permanecer no Brasil e, por isso, em 1815, eleva o Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves.
Então, o Brasil, oficialmente, em 1815, perdia este caráter de colônia para se tornar um Reino Unido, estando como se fosse no mesmo patamar que Portugal. Pensando outros lados, lados mais econômicos desse período joanino no Brasil, nós temos alguns tratados importantes que Dom João vai assinar desde a sua chegada. Em 1808, ele assinou a abertura dos portos às nações amigas, à época a única nação amiga que ele tem é a Inglaterra, mas esse tratado, ele permite que o Brasil faça comércio não apenas com Portugal, mas faça comércio com outros países. Para a Inglaterra, isso significa uma salvação, porque significa que ela vai poder trazer para a América, para o Brasil, todos aqueles produtos que ele não está conseguindo vender na Europa, devido ao bloqueio continental, e para o Brasil significa o fim definitivo do Pacto Colonial. Em 1810, nós temos novos tratados assinados com os ingleses. O Tratado de Comércio e Navegação vai criar facilidades para o comércio inglês, inclusive em detrimento dos comerciantes portugueses. Então, torna-se mais barato eu comprar mercadorias vindas da Inglaterra do que eu comprar mercadorias vindas de Portugal. E o Tratado de Aliança e Amizade, ele é um tratado de promessas. Algumas promessas que o príncipe regente, Dom João, faz aos ingleses. Entre elas, a promessa de acabar com o tráfico de escravizados para o Brasil o mais rápido possível. Como eu disse, é um tratado de promessas, não é efetivamente um tratado de ações que são feitas pelo rei. Bom, a gente ainda tem a política externa de Dom João. Logo após a sua chegada, ele vai ordenar a invasão da Guiana Francesa, que foi feita como uma retaliação à invasão francesa em Portugal. Esse território se mantém acoplado à colônia brasileira, a colônia portuguesa, até 1815, quando Napoleão é retirado do poder e Dom João retoma a coroa portuguesa, ele devolve o território da Guiana Francesa aos franceses. E em 1820, já no final aqui do período joanino, Dom João ordena a invasão da Cisplatina. Cisplatina é a região do Uruguai. Ele ordena a invasão da Cisplatina no meio das guerras de independência que estão acontecendo. Afinal de contas, a América Espanhola ficou sem um rei para comandá-la desde a invasão francesa ao território espanhol. Isso vai gerar ao longo do tempo processos de independência. No entanto, a partir do retorno do rei Dom Fernando VII, houve guerras para evitar, a Espanha tenta fazer guerras para evitar que essas independências ocorram. No caso do Uruguai, eles buscavam a sua independência em relação a Buenos Aires e em relação à Espanha, mas acabam invadidos pelo Brasil em 1820. Esse é o ano que começa uma revolução lá em Portugal. Ele é um movimento de caráter liberal, por isso o nome Revolução Liberal, que se inicia na cidade do Porto, uma cidade em Portugal, em 1820. Então, a Revolução Liberal do Porto já explica pra gente o caráter que ele tem de ideias liberais e onde ele começa, na cidade do Porto. Inicialmente, quando esse movimento tem início, quando ele começa, ele vai ter apoio de grupos enormes da elite brasileira. As principais exigências que esse movimento fazia e que ficam muito claras ali no começo. Primeiro, a exigência de uma constituição. Isso era algo bem visto pela elite. Limitar o poder do rei não era necessariamente um problema. Eles exigiam o retorno da família real, o que não necessariamente era um problema para para o Brasil, uma vez que nós já éramos Reino Unido a Portugal. O que começa a separar a nossa elite do movimento liberal do Porto é justamente quando se descobre que entre as exigências que as cortes, que se formam em Portugal para escrever a Constituição fazem, estão a perda das liberdades político-econômicas que o Brasil adquiriu desde a chegada de Dom João aqui. Então eles pretendiam acabar com todas aquelas liberdades político-econômicas que foram instaladas no período joanino dentro do Brasil. Isso vai fazer as elites brasileiras deixarem de apoiar o movimento,
uma vez que elas não querem perder essas liberdades que foram conquistadas. Em 1821, Dom João cede às pressões da Revolução Liberal e parte para Portugal de volta com quase toda a família real, né? Mas ele deixa aqui no Brasil o herdeiro do trono, Dom Pedro I. Né? À época só Dom Pedro, claro. Bom, a partir daí a gente pode marcar efetivamente o começo do nosso processo de independência. Uma independência que não girou exclusivamente na figura de Dom Pedro. Então eu vou trazer aqui alguns dos personagens importantes desse longo processo, que vai de 1821 a 1822. Um deles, José Bonifácio de Andrada. José Bonifácio, que era um membro da elite paulistana, ele chegou a participar das cortes, mas ao entender quais eram as exigências, vai romper com Portugal e passa a fazer uma independência, uma defesa aqui no Brasil de uma independência centralizada na figura de Dom Pedro. Ele queria essa independência centralizada na figura de Dom Pedro justamente para evitar que acontecesse no Brasil o que vinha acontecendo na antiga América Espanhola, a fragmentação territorial, as lutas populares, as exigências de indígenas escravizados que lutavam nessas lutas, né, que lutavam nessas guerras e que passavam a exigir o seu direito à cidadania também. Então existe uma proposta da nossa elite de fazer uma independência para evitar as mudanças. Eu trago aqui um quadro pintado pelo Eduardo de Sá, de 1899, então num período em que a gente já teve inclusive a proclamação da República, mas que mostra o Bonifácio ali costurando a bandeira, né? Então seria ele articulando a independência, enquanto atrás dele estaria um negro, um indígena, a própria figura do Dom Pedro, né? Um mestiço. Então seria ele o cara que articulou para unir todos esses grupos em prol da independência. Efetivamente ele vai articular para aproximar Dom Pedro da elite em prol da independência. Nós temos uma outra personagem importante, que é a Leopoldina Habsburgo Lorena, esposa de Dom Pedro. Ela foi criada na corte de Viena, teve uma educação bastante esmerada, né? Ela que é austríaca, aprendeu a falar português muito rapidamente, mas uma educação voltada para o absolutismo. No entanto, quando começa a se apresentar os problemas entre o Brasil e as cortes portuguesas, ela vai apoiar o projeto do José Bonifácio. A ideia de fazer a independência para não perder o trono fica muito claro nas cartas que Leopoldina vai trocando ali com Dom Pedro. Então ela vai pensando, ajudando a pensar as estratégias e fazendo as articulações políticas para aproximar Dom Pedro dessa elite que buscava essa independência sem grandes modificações no Brasil. E aí a gente pode pensar esse rompimento longo, de novo, que eu demarco o tempo todo. Ele não é um único dia, né? É um rompimento bastante longo. Em 9 de janeiro de 1822, diante da pressão enorme que Portugal fazia, exigindo que Dom Pedro voltasse a Portugal, ele decide ficar no Brasil. Esse evento, que é conhecido como Dia do Fico, ele marca o início do rompimento e a partir dele Dom Pedro decreta que todas as leis deveriam passar por ele, elas não poderiam ser feitas exclusivamente pelos portugueses e que as tropas que estavam na colônia deveriam obedecer ao príncipe regente. Em junho de 1822, Dom Pedro já anuncia que seria convocada uma constituinte brasileira, ou seja, o Brasil mostrava sua autonomia em relação a Portugal. Nós não seguiríamos aquela constituição que estava sendo escrita pelas cortes portuguesas. No dia 28 de agosto de 1822, Portugal faz ameaças exigindo o retorno do príncipe regente. Essas ameaças chegam ao Rio de Janeiro, então capital da colônia, porém Dom Pedro estava em viagem a São Paulo naquele momento. E quem recebe essas ameaças é a Leopoldina. Diante delas e se consultando com a elite ali que tinha se tornado conselheira de Dom Pedro, incluindo o próprio Bonifácio, Leopoldina escreve uma carta no dia 2 de setembro afirmando a independência do Brasil. Esta carta já tinha validade, uma vez que era ela que estava governando, mas ela precisava da ratificação de Dom Pedro.
O evento que nós conhecemos, o 7 de setembro, ele é, na verdade, a ratificação de Dom Pedro da decisão tomada pela Leopoldina. É claro que este quadro, ele é uma idealização deste processo, né? O quadro ele foi encomendado em 1888 para o Pedro Américo, e o Pedro Américo vai glorificar nesse quadro a imagem do Dom Pedro, ajudando a criar todo um imaginário em torno da data. E podíamos dizer que a independência não passa por aí, porque nós ainda temos guerras de independência que se mantêm no Brasil até 1823. Mas eu vou comentar um pouco mais disso na próxima aula com vocês. Bom, gente, agora nos próximos vídeos a gente olha como esses